Quero te convidar já a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Obrigado. Pessoal, enquanto você abre aí sua Bíblia, deixa eu te passar dois recados importantes. O primeiro é assim, quase uma convocação. Pessoal, em maio agora, a gente fez um ano que a gente está reunindo em dois cultos, né, de manhã e à noite. E a gente vinha conversando com o presbitério já sobre a vontade de vez em quando, 3, 4 vezes por ano, a gente reunir toda a igreja num culto só. Até porque você acostuma, às vezes, em uma só das reuniões, então a metade da igreja acaba não se encontrando. Então a gente estava já falando sobre isso, e a gente decidiu na semana que vem fazer só o culto da noite. A gente vai antecipar a ceia, que normalmente é na primeira semana, vamos fazer na última, e eu quero trazer uma mensagem sobre a ceia, que é uma mensagem muito importante para a gente, e a gente quer fazer uma festa muito grande aqui, e juntar o máximo da igreja que a gente puder. Então eu tenho assim, não só um pedido, mas quase uma convocação para você, para que você se programe, você esteja com a gente semana que vem, no domingo à noite, amém? Posso contar com você? Vai ser importante inclusive para você, ver o tamanho que a igreja está, sentir. A gente estima mais ou menos que a gente tem de 550, 600 pessoas na igreja. Então a gente quer fazer uma grande festa na semana que vem. E esse é importante também, essa reunião, porque na semana seguinte, eu e a Dani estamos indo para Jerusalém, para um encontro, amém, glória a Deus, para um encontro da Ticum, né? Então a gente vai é um encontro da América Latina, então vão muitos amigos, a gente vai estar lá com o Vini do F-Hop, Fábio Coelho, Douglas Gonçalves, me ajuda aí amor, quem mais? O Ale Vilas Boas vai estar com a gente lá, Marcos Brunet, então a gente vai estar ali com amigos, é uma reunião de alguns dias, né? Falando sobre impressões proféticas, é um tempo muito importante para a gente, então a gente quer que a igreja também ore com a gente antes da gente ir. A Dani, cada bomba que cai lá, ela me fala, meu Deus, será que vai rolar essa viagem? Olha lá, aconteceu mais um negócio. Falei, Dani, fica susto, se nós der sorte, nós conseguimos dar uns tiros lá. Oramos, batemos a cabeça no muro e damos uns pipocos. Aí isso ia ser a viagem top. Então, história para contar. Então, gente, venha, ore pela gente, desenrola um manto. E eu quero adiantar mais uma coisa. Em julho, no último final de semana de julho, dia 27 e 28, a gente vai ter mais uma edição aqui do Vozes e Trovões com Fábio Coelho. E a gente conseguiu trazer um cara encardido, que faz tempo que a gente queria trazer, mas ele é difícil de tirar da igreja dele. Então, além dos bravos que vão estar com a gente de volta, o Douglas e a Val Gonçalves vão estar com a gente também. Então é um amigo querido. A gente vai abrir as inscrições primeiro aqui para a igreja, com aquele preço especial. Então fica esperto, eu quero ver se essa semana já a gente libera para fazer as inscrições. Vai ser o evento sexta-noite e sábado tarde e noite. Então vai ser muito bom, a gente quer que você participe. Amém? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tal como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu,
bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Fino Jesus, né, gente? Eu gosto dessa versão de Jesus hardcore em alguns momentos, né? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Querido, Jesus cita o texto de Isaías, né? Então foi Isaías que disse essas palavras pela primeira vez. Com os lábios vocês honram a Deus, mas o coração de vocês está longe de Deus. Então Jesus está citando as palavras de Isaías que foram faladas quase 800 anos antes. Então o que Jesus está falando, é uma das primeiras coisas que me chama a atenção, é que o que Jesus quer dizer para essas pessoas é o seguinte: olha, 800 anos se passaram, 8 séculos se passaram, e os homens continuam com a mesma tendência carnal de trazer métodos humanos para o relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo é: 800 anos se passaram e vocês continuam com a tendência de abraçar métodos puramente naturais. Vocês continuam com a tendência de criar regras que são de homens, que não são de Deus. Vocês continuam com a tendência de criar boas maneiras de substituir as coisas que realmente são de Deus por coisas dos homens. Vocês continuam com a mesma tendência de se apoiar em coisas naturais para tentarem alcançar coisas espirituais. E o resultado disso é que o homem aprende a fazer muito bem com os lábios o que o coração desconhece. O resultado é que a gente encontra, presta atenção nisso, boas maneiras de executar com muita excelência coisas que Deus nunca pediu. A gente encontra boas maneiras de executar de uma forma primorosa coisas que Deus nunca quis. E eu acredito que a primeira pergunta que a gente deve fazer diante disso é: por que os séculos passam? Quando Jesus disse essas palavras, Isaías tinha dito elas há 800 anos antes. Agora a gente está aqui 2.800 anos depois de Isaías e 2.000 anos depois de Jesus. Mas por que a gente tem a tendência de se perder nas mesmas coisas? Porque é mais fácil a gente fazer da forma errada do que da forma certa. Você já percebeu isso? Ou deixa eu formular isso de uma outra forma. Porque a gente tende mais a fazer da forma errada do que da forma certa. Será que é mais fácil fazer o errado do que fazer o certo? E eu vou dizer para você já as duas coisas. É mais fácil, mas por outro lado também é mais difícil. Estou parecendo o Haroldo aqui. É muito bom, mas também é muito ruim, né? Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel, capítulo 6. Versículo 1. Esse aqui é o texto quando Davi descobre onde está a Arca da Aliança. E Davi resolve levantar uma comitiva para buscar a Arca da Aliança e trazê-la de volta para Jerusalém. Então, 2 Samuel, eu tinha falado primeiro? Eu estava só testando você. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balaá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, repita comigo, carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte.
Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá. Pérez-Uzá significa brecha de Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Queridos, vamos entender algumas coisas aqui. A arca da aliança havia sido perdida há mais de 20 anos atrás. Então a gente não vai ler o texto para não se demorar. Mas lá em 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia fala que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E a Bíblia fala que eles se enfrentam na batalha. E a Bíblia diz que naquele dia Israel perde e 4.000 soldados são mortos. Isso aqui já é um indicativo de como Deus já estava resistindo a Israel, de como Israel já estava contaminado, afastado do Senhor, como as coisas, a gente vai ver depois aqui que havia uma crise do sacerdócio, né? Eli e os seus filhos estavam aqui afastados de Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles perdem a batalha, aqueles 4.000 homens morrem, eles correm para diante de Deus, fazendo a pergunta: Deus, por que nós perdemos a batalha? Porque o Senhor permitiu que os nossos inimigos vencessem, que 4.000 homens morressem. E eles dizem: Deus, por que isso aconteceu? Só que Deus não responde. Então, apesar de Deus não responder, eles tomam uma decisão, e eu quero mostrar para você que o que eles tentam fazer, na verdade, é tentar levar Deus para o campo de batalha, ou puxar Deus para a guerra deles à força. Então vai vendo o que aconteceu. A Bíblia fala que Rófine e Finéias, filhos de Eli, né? A Bíblia, você conhece a história, a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial, eles não tinham nenhum temor de Deus. Esses dois têm uma ideia que parecia genial. Eles resolvem pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde Deus se manifestava. Ela representava a presença manifesta de Deus, onde Deus se manifestava. E eles têm a ideia de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Ou seja, Deus está na arca, a gente leva a arca para o campo de batalha, Deus vai estar na guerra com a gente. Então parecia uma ideia genial, mas na verdade era uma ideia bem idiota, né? Carnal, e Deus, claro que não compactuou com eles. Eles trazem a Arca da Aliança para o campo de batalha, e a verdade é que acontece algo aqui muito interessante. Isso sempre mexe com o meu coração, porque a Bíblia diz que quando o povo de Israel, o exército de Israel, vê a Arca da Aliança, eles gritam tão alto, né? A gente, em outra mensagem, eu falo sobre isso. No meio da adoração, o povo dava gritos tão altos que pareciam gritos de guerra. O original hebraico vai falar do teruá. O teruá é o grito. Eram gritos de adoração que eram tão intensos que os inimigos confundiam com gritos de guerra. E a Bíblia diz que quando chega a Arca da Aliança, esse teruá é tão intenso que a Bíblia diz que o chão treme. E a Bíblia diz que os filisteus ouvem o chão tremendo ouve o chão tremendo? Não, né? Eu estou exagerando um pouco. Não tremeu tanto assim. Então eles ouvem os gritos de guerra e eles sentem o chão tremendo. Eu amo esse texto. E a Bíblia diz que eles entram em pânico, eles ficam desesperados. E eles dizem: olha, os deuses de Israel chegaram no arraial. Irmão, a fama de Deus mexe com o meu coração, porque eles falam assim: olha, são esses os deuses que derramaram as 10 pragas no Egito, são esses os deuses que acabaram com o exército egípcio. E eles dizem: a gente nunca enfrentou alguma coisa assim. E eles dizem: nós vamos todos morrer.
E a Bíblia diz que o pânico caiu no meio dos filisteus. Só que em algum momento, algum corajoso se levanta e fala: olha, filisteus, o que vocês querem? Vocês querem desistir? A gente vai ser escravo dos hebreus para sempre. Então melhor é morrer na mão dos deuses deles do que nos tornarmos escravos para sempre. Eles dizem: vamos lutar. E a batalha acontece, e o resultado é que, claro, Deus não vai para aquela batalha. E 30.000 soldados são mortos naquele dia. Israel perde a guerra. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, são mortos no campo de batalha. 30.000 homens morrem e a arca da aliança é roubada. Israel foi derrotado, quem não morreu fugiu. E a Bíblia fala que um mensageiro foge do campo de batalha e consegue ir até o resto do povo de Israel. E quando ele chega lá, Eli está sentado numa cadeira. E a Bíblia diz que esse mensageiro chega e fala: Eli, muitos morreram. E ele diz: os seus filhos, Hofni e Finéias, morreram. Mas aí ele diz assim: e a arca da aliança foi roubada. Ele já sabia que muitos tinham morrido, que os filhos tinham morrido. Mas quando esse mensageiro diz: a arca da aliança foi roubada, a Bíblia diz que Eli cai para trás, quebra o pescoço e morre. É meio maldoso o texto, acho que é a primeira expressão de gordofobia na história, porque diz que Eli estava pesado. Estava pesado por quê? Estava gordo, miserável, com certeza. Então diz que ele cai para trás e morre. Irmão, quando ele cai para trás e morre, a Bíblia diz que a nora de Eli, que estava grávida de Finéias, tem dores de parto. Vamos ler esse texto. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 4. Pensa num pandemônio. Primeiro Samuel capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Não, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem se importou. Deu o nome do menino de Icabode. Lembra que a gente falou 2 semanas atrás que Cabode era a palavra que fala de glória, né? No Antigo Testamento fala do peso da glória. E Icabode é sem glória, ou a glória se foi. E ela diz: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a arca de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmão, pensa num pandemônio. E aí de repente os filisteus estão com a arca, e o que eles fazem? Era normal na antiguidade, quando você ganhava uma guerra, você espoliava o templo, os deuses ali dos seus inimigos, e era normal você pegar os utensílios caros, principalmente de ouro, de prata, de bronze, e você levar aquilo para servir os seus deuses. E a Bíblia diz então que eles pegam a arca da aliança e eles levam ela para o templo de Dagon. Só que a Bíblia diz, irmão, não sei se sou eu que tenho um problema, mas eu rio tanto lendo esses textos aqui, porque Deus ele zoou o plantão. A Bíblia diz que os caras acordam de manhã, quando eles chegam no templo, a estátua de Dagon está caída de bruços. Eles levantam a estátua, estão meio cabreiro. Mas no dia seguinte eles levantam e não só a estátua de Dagon está caída, como a cabeça e os braços estão despedaçados. E a Bíblia diz que as pessoas começam a ficar doentes e ter tumores. Eles ficam meio cabreiro e falam assim: cara, será que é por causa da Arca da Aliança? E aí eles têm uma ideia. Aí você vê como eles eram gente boa, né? Fala assim: vamos levar para os nossos amigos aqui da cidade de Asdote a Arca da Aliança, e eles levam para outra cidade. Só que a arca chega na cidade e
começa a acontecer de volta. A Bíblia diz que eles começam a adoecer, são tomados de tumores, e as pessoas começaram a morrer, né? E eles se conversam e falam: olha, deve ser a arca de Deus que está fazendo isso. E eles resolvem levar a arca para outra cidade. Eles vão primeiro para Gate e depois eles vão para Ecrom. Só que quando eles estão levando a arca para Ecrom, o pessoal de Ecrom já está mais esperto. Eles estão chegando com a arca, o pessoal fala: não, aqui não. Aqui essa arca não vai entrar. Mas a Bíblia fala que só no percurso de Gate para Ecrom, o pessoal de Ecrom já começa a ficar doente e tomado de tumores. E eles ficam desesperados, entram em pânico, e eles dizem: olha, como que a gente vai resolver isso? Eu amo as expressões da Bíblia. A Bíblia diz que um pânico mortal se apoderou deles. E é muito interessante, porque se a gente somar todo o tempo que a arca ficou no meio dos filisteus, foi só 7 meses. E lembrando que boa parte desse tempo foi em percursos, né, em trajetos de uma cidade para outra. Mas quando a terceira cidade é adoecida, a Bíblia fala que eles vão para os sacerdotes, os adivinhos, e eles dizem: olha o que está acontecendo. Irmão, é sensacional esse texto, porque a Bíblia diz que esses sacerdotes filisteus chegam para eles e falam: vocês querem que a morte, a desgraça e o temor cesse? Devolvam a arca para Israel. Eles falam: vocês roubaram a arca do Deus de Israel. Ele diz: não só devolvam a arca, mas mandem utensílios de ouro como oferta pelo pecado de vocês, como um sinal de arrependimento e de pedido de perdão. E ainda esses sacerdotes dizem para os filisteus: não endureçam o coração de vocês como o rei do Egito fez, porque Deus vai destruir vocês como destruiu eles. Baita pregador, né, esse sacerdote filisteu, né? Só que eles fazem algo muito especial aqui. Eles têm uma ideia, e talvez eles tivessem dúvida ainda se tudo que estava acontecendo era devido à arca, mas eles têm uma ideia. Eles dizem: olha, vamos honrar o Deus de Israel, e a primeira coisa que eles fazem é: vamos fazer uma carroça nova. Vamos fazer um carro de bois novo, que nunca foi usado para nada. Depois eles pegam também 2 vacas que nunca carregaram um arado, que nunca tiveram o seu pescoço num jugo, numa canga. Mas não só isso, eles pegam 2 vacas que nunca carregaram uma canga, mas eles pegam também 2 vacas que haviam acabado de dar cria. Por quê? Eles estão fazendo uma prova para ver se aquilo tinha a ver com Deus. Então eles falaram: olha, a gente vai separar essa carroça de bois nova, a gente vai colocar a arca da aliança nela, a gente vai colocar os utensílios de ouro como oferta, e a gente vai prender essas vacas. Por quê? E vamos prender o bezerro delas no curral. Por quê? Porque jamais uma vaca iria embora deixando preso no curral o seu terneiro que ainda mama. Então eles dizem: se essas vacas puxarem a carroça em direção à próxima cidade de israelitas, de hebreus, e deixarem os seus bezerros no curral, é porque realmente não só o que aconteceu foi por causa da aliança, mas o Deus de Israel aceitou o nosso pedido de perdão, as nossas desculpas e as nossas ofertas. Irmão, é isso que eles fazem. E eles soltam essas vacas, e a Bíblia diz que esses homens foram, claro, seguindo, né, atrás, a distância, para ver para onde essas vacas iam. E a Bíblia diz que ela vai direto para uma região chamada Bet-Semes, e ela entra nos campos de um hebreu chamado José. E quando eles veem isso, eles falam: era isso que estava acontecendo mesmo, e o Deus de Israel aceitou a nossa oferta e o nosso pedido de perdão. A Bíblia diz que José vê a arca, reconhece a arca, e a Bíblia diz que ele quebra aquela carroça e ele faz um sacrifício ao Senhor de alegria. Irmão, o texto é engraçado, porque a Bíblia diz que 70 homens de Bet-Semes morreram porque foram olhar o que tinha dentro da arca. Eu fico imaginando como que isso acontece. A arca da aliança, o que será que tem aqui dentro?
cai morto. Fala, nossa, ele olhou dentro da arca e morreu. Por que será que aconteceu? Ah, nossa, os dois olharam dentro da arca e morreram. O que será que aconteceu? Ah! Gente, um negócio esquisito aqui, né? Quem já assistiu Os Caçadores da Arca Perdida aí, do Indiana Jones? Mano, só os velhos mesmo, só eu e você, Ozzy. Não adianta cutucar os caras em volta. Ele ficou com vergonha que foi só ele, fez assim, ó. Pô, é sensacional, Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, olha lá também. Aqui, gente, sensacional. O Eros também. Gente, é sensacional. Pelo menos quando eu era moleque, eu assisti umas 30 vezes esse filme e é muito legal. Mas tem cenas que aparecem os caras os nazistas abrindo a arca e derretendo, né? Sempre me vem essa imagem na cabeça. Mas quando morre 70, eles aprenderam rápido, né? Não, vamos testar. Quem sabe é só coincidência. Tá todo mundo morrendo. Ó, vem o 39º. Ah! Vamos tentar de volta. Aí quando 70 morre, eles resolvem chamar a ajuda de alguém, de algum sacerdote que soubesse lidar com a arca. Vá comigo para 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor, né? Eles pediram, eram pessoas aqui que estavam envolvidos com o sacerdócio. Foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab numa colina. Essa referência é uma colina importante. E consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos ao total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Isso é assustador para mim. Por 20 anos, a arca da aliança fica na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que o povo de Israel chorava a falta da arca em Jerusalém, mas ninguém se levantou para levar a arca embora. Precisou 20 anos depois, um cara incrível, excepcional, chamado Davi, chegar ao trono para falar: eu vou buscar a arca da aliança para trazer ela de volta. E aqui a gente volta para o começo dessa mensagem. A Bíblia diz que ele faz essa comitiva de 30 mil soldados. É difícil até para mim entender, gente. 30 mil pessoas, né, num percurso para buscar a arca da aliança. Isso era um grande evento. E olha só que interessante, a Bíblia diz que Davi prepara uma carroça de bois nova. Você já ouviu essa história? Ele prepara essa carroça, né? Coloca a arca, começa a levar para Jerusalém. A gente falou disso. Chega uma hora que os bois tropeçam, Uzá vai segurar a arca e ele é fulminado no mesmo momento por Deus. E nessa hora, Davi faz uma coisa muito importante. O que Davi faz aqui? Davi para. A Bíblia diz que ele ficou indignado, mas a Bíblia diz que ele é tomado de medo, de temor, e ele fala: olha, deixa a arca na casa de Abinadab, no caminho. A casa de Abinadab era em Gate, a casa de Obed-edom, né? E ele fala: olha, vamos deixar a arca aqui. E Davi ele volta embora. Fica claro que Davi precisava entender o que aconteceu. Então, quando Davi percebe alguma coisa errada, que ele não conseguia discernir o que era, ele para. Agora, muitas vezes, queridos, a gente não consegue parar no nosso ministério. A gente cria tanta estrutura como igreja, e isso fala não só de uma estrutura física, mas às vezes uma estrutura de funcionamento, de rotina, de atividade, que parar se torna impossível. A gente falou muito aqui sobre tudo que aconteceu com o IHOP, mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? E como
a estrutura lá fechou, eles têm se reunido hoje numa salinha, um pequeno grupo de pessoas, e a gente tem amigos, né, que eram muito envolvidos lá, e se eu não me engano, só para o IHOP funcionar, toda aquela estrutura, custava $100 mil por dia. Então, para manter aquele lugar funcionando, a máquina girando, eram 3 milhões de dólares por mês para manter aquilo funcionando. Então, muitas vezes, queridos, eu tenho viajado há tanto tempo ministrando, existem igrejas que criam uma estrutura tão grande, a gente faz estruturas tão incríveis, que a gente acaba tendo que mover a igreja para servir a estrutura. E essa estrutura ela é tão cara, tão incrível, mas a gente não pode parar, porque senão quebra. Parar é financeiramente insustentável. Mas às vezes não só isso, às vezes você tem algumas coisas funcionando, você tem um certo número de pessoas na igreja, porque você está envolvendo as pessoas com atividade o tempo inteiro, porque a igreja está aberta o tempo inteiro, porque tem atividade na igreja o tempo inteiro, e muitas vezes essa é a forma de segurar as pessoas no sistema funcionando. Então parar é completamente inviável. Está aí uma pandemia que mostrou isso, e quanta igreja fechou as portas. Mas nesse momento, Davi entendeu que ele precisava parar. E a verdade é que a história de Israel muda completamente, porque Davi discerniu isso. Irmão, quando eu olho para trás, eu olho para essa década em especial, e eu fico pensando no que Deus quer fazer, não só nos próximos 5 anos, ou talvez na próxima década. A impressão que eu tenho é que Deus nos parou. A impressão que eu tenho é que a pandemia matou o nosso usar. Deus nos fez parar para que a gente conseguisse perceber algumas coisas que nós estávamos ocupados demais para ver. Davi estava celebrando, festejando, era um momento especial, mas Deus precisou usar para fazer Davi parar e perceber: tem alguma coisa errada. A verdade é que a pandemia fez a gente colocar dentro de casa os nossos 30 mil homens que deveriam carregar a presença de Deus. Então a gente olha para esse momento aqui, parecia que tudo estava indo bem. Com certeza esse levar a Arca da Aliança para Jerusalém é um dos ápices da vida de Davi, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais importantes, se não for o momento mais importante de toda a história de Davi. Davi levou, eu estou em dúvida agora se foram 20 ou 25 anos, desde que ele foi ungido na casa de Jessé, seu pai, até ele assumir o reinado sobre todo Israel. E com certeza isso aqui é um ápice do ministério dele. Ele foi ungido rei 3 vezes, e ele acabava de ser ungido rei sobre todo Israel, e ele faz uma coisa que ninguém fez por mais de 20 anos, ele vai trazer a Arca da Aliança. Então Davi estava muito feliz, o povo de Israel estava feliz, a comitiva dos 30 mil homens estava muito feliz, mas como diz o Bob Sorg, num livro que eu vou falar depois, só uma pessoa não estava feliz. Quem? Deus. O único que não estava feliz era Deus. Então Deus rejeitou a carroça nova de Davi, e eu creio que Deus rejeitou as nossas carroças também. Eu queria tentar entender com você por que Davi tentou carregar a presença manifesta de Deus numa carroça de bois nova. Então entenda o seguinte: Davi provavelmente nunca tinha visto a Arca da Aliança. Davi não tinha se relacionado com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava fora de Israel há mais de 20 anos. Ele não sabia como se relacionar com ela, ele sabia o que ela significava, mas Davi era cru. Eu quero mostrar para você que ele não sabia, ele desejava a presença manifesta de Deus, ele desejava a presença de Deus, mas ele não sabia como fazer isso. Aí pensa o seguinte: cara, eu preciso trazer a Arca da Aliança. Como
a gente faz isso? Eu quero que você entenda que se a gente tem hoje na Bíblia a forma que os filisteus carregaram a Arca da Aliança, Davi também tinha. Então eu imagino Davi olhando e falando assim: olha, a Arca da Aliança estava em Ecrom, como que os filisteus levaram essa Arca da Aliança até os campos de José? Eles prepararam um carro de bois novo. E eles carregaram a Arca da Aliança nessa carroça com bois, e ela foi certinho para o lugar, para as terras de José. E eu imagino Davi pensando: olha, se deu certo para os filisteus, por que não vai dar certo para a gente? Então, quando Davi prepara uma carroça de bois nova, o que ele estava tentando fazer, na verdade, era reproduzir a maneira dos filisteus de carregar a glória de Deus. Então, exatamente como os filisteus fizeram, Davi fez também. Agora, olha só o que acontece. Ele prepara esse carro de bois novos. A Bíblia até fala, né, que Uzá e o seu irmão estavam ali em volta da carroça, mas não me surpreenderia que Davi tenha colocado a Arca da Aliança ali e ele tenha dito: olha, vamos deixar esses bois carregarem a arca e ela vai até Jerusalém. Mas a Bíblia fala que Abinadab morava em uma colina. E, querido, é bem provável que em algum momento esses bois dispararam na colina, tropeçaram, Uzá vai colocar a mão na arca para ela não cair, se despedaçar, e ele é fulminado. Então, talvez se Deus não tivesse matado o nosso Uzá na pandemia, a gente podia ter despedaçado a arca, se Deus não tivesse feito a gente parar. Então, por que a carroça, né? Davi tenta reproduzir o modelo dos filisteus, mas aqui eu gostaria de fazer um paralelo com você. Irmão, será que a gente também não está reproduzindo o modelo dos filisteus para tentar trazer movimento? Será que a gente também não está usando o modelo dos fariseus, dos filisteus, para também tentar atrair as pessoas? E pior que tudo, será que a gente não está usando o modelo dos filisteus para tentar manifestar a glória de Deus? É claro que os filisteus dos nossos dias, eles não usam carroças, mas eles usam outros aparatos naturais, e talvez as carroças nos nossos dias sejam o que a gente pode chamar de uma cultura de entretenimento. Então a gente acabou de ver o show que aconteceu da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, que juntou sei lá quantos milhões de pessoas, e quando você olha para a estrutura de um show, de um espetáculo desse, a gente vai ver telões de LED, máquinas de fumaça, luzes, palco. Então a cultura de espetáculo, de show, fala de você preparar um ambiente com luzes, telões, fumaça, para colocar um ídolo ali na frente que atrai as pessoas. Agora, a gente não é exatamente contra os telões de LED, a fumaça, as luzes. As carroças não precisam ser inimigas, mas elas não podem jamais substituir aquilo que realmente importa. A gente nunca pode usar as carroças para oferecerem qualquer atalho para manifestar a presença de Deus. Elas não podem tirar o nosso foco, elas não podem nos distrair daquilo que é realmente importante. Mas no final das contas, talvez a gente esteja só reproduzindo o modelo dos filisteus para atrair as multidões. Mas para mim o pior de tudo não é nem atrair a multidão, é tentar reproduzir ou manifestar a presença de Deus com essas coisas. Por 3 meses a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Então Davi para e Davi fala: tem alguma coisa errada.
E eu preciso parar para entender. E, queridos, é muito interessante porque quando a gente olha para as Escrituras, os textos que eu vou te mostrar, eles estão em lugares separados, não tem um texto mostrando essa continuidade, talvez você não perceba. Mas Davi deixa a Arca da Aliança por 3 meses na casa de Obed-Edom, e quando Davi volta, Davi está completamente diferente. E Davi já chega dizendo: ninguém pode carregar a Arca da Aliança em carroças. A gente precisa juntar os levitas e sacerdotes, porque Deus instituiu a eles. Nós precisamos usar varais de ouro para carregar a Arca da Aliança, porque é assim que Deus quer. Então Davi voltou. Como que Davi descobriu isso? Eu não vou ler o texto para a gente se demorar, mas se você quiser anotar, Davi vai claramente para Números capítulo 4, a partir do versículo 11, onde Deus dá o desenho de como a arca deveria ser carregada. Então, quando Davi percebe: eu não sei como atrair a presença de Deus, o que ele faz? Ele volta para as Escrituras, ele volta para a essência, ele volta para obediência. Então, depois de 3 meses, depois de ter estudado Números 4, olha o que Davi faz. Vá comigo para 1 de Crônicas, capítulo 15. Primeiro de Crônicas, capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu, aqui não 30 mil homens, mas Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Então Davi aprende que os levitas precisavam carregar, que ninguém podia tocar na arca, que os varais de ouro precisavam ser colocados na argola. Davi aprende que Deus não queria um carro de bois, Deus não queria 30 mil soldados, mas Deus queria adoradores, Deus queria sacerdotes, Deus queria levitas carregando a arca, e Deus não queria uma carroça que facilitasse o percurso, mas o que Deus queria é que o homem estivesse totalmente envolvido com o processo de atrair a arca de Deus, de atrair a presença de Deus. Deus queria que o homem tivesse envolvido manualmente, fisicamente. Deus queria que o homem estivesse fazendo força, carregando, derramando suor, usando as mãos, dando um passo de cada vez. Por quê? Porque o caminho que nos leva à presença de Deus não é a corrida de um carro com a força de um animal, mas é uma jornada de fé, passo a passo, com adoração e sacrifício, aonde o homem está envolvido diretamente com o seu coração, com a sua força, sem parafernálias que parecem tornar o caminho mais rápido e mais fácil. Então eu olho para isso, essas parafernálias, elas tornam o caminho mais fácil ou mais difícil? E eu digo para você, querido, as duas coisas. Então, por um lado, é claro que foi uma caminhada mais difícil, passo a passo. A Bíblia, esse texto é maravilhoso, porque a Bíblia diz que, imagina essa jornada, eu acho difícil até imaginar. A Bíblia diz que eles davam 6 passos, a cada 6 passos, no 7º, eles faziam um sacrifício. Eu não acredito que parava todo mundo para sacrificar, senão acho que eles estavam fazendo percurso até hoje, né? Mas eu acredito que era uma grande comitiva. Então, quando um grupo parava, o outro andava, o resto continuava andando mais 6 passos. No 7º, outro grupo parava e sacrificava, e assim ia. E de repente o último grupo já estava voltando para sacrificar de volta. Mas eles fazem essa jornada lenta, cheia de adoração. Essa jornada ficou mais fácil ou mais difícil? As duas coisas.
Porque é claro que é mais fácil a gente usar os aparatos, as carroças, né, do que carregar essa arca pesada nos ombros numa jornada a pé. É mais fácil a gente impressionar as pessoas com luzes, com fumaça, com telão. Por quê? Porque mesmo que não tenha ninguém adorando nas cadeiras, parece que alguma coisa está acontecendo. Eu estava esses dias ministrando numa igreja, irmão, e aquele telão gigantesco. Eu lembro que aqueles filmes japoneses davam um ataque epilético nas crianças, né? Eu não sei como que esses telão não dão, às vezes o cara está ali assistindo, né? Porque é movimento, é luz, é imagem, é câmera, é pano voando. Então, se está todo mundo assistindo e nada está acontecendo, parece que está alguma coisa acontecendo. Parece que existe um movimento, parece que existe uma intensidade, parece que existe uma coisa viva, mas é falso, é mentiroso. Aquilo não representa, na maioria das vezes, o que acontece na igreja. Então é claro que é muito mais fácil você colocar as pessoas dentro da igreja e você encher de movimento, de pano, de luz, de fumaça, porque parece que existe uma resposta ali, que muitas vezes na verdade não existe. Esses tempos aí, eu estava numa igreja com a Dani, tinha uma moça que era, eu nem sei como chama isso, que organiza e fala a hora das bandas entrarem no evento. Como chama essa pessoa? Estorvo? Não. E daí uma... Desculpa, gente. Para que ela falou? Mas é verdade, é verdade. Então, a gente estava, e foi muito engraçado, porque eu estava ali tomando um cafezinho, e um ministério entrar, uma equipe entrar, e de repente falou para a moça assim: moça, não dá para não usar a fumaça, porque está me dando uma reação alérgica absurda. E eu fiquei vendo já, né? E ela falou: não, porque a fumaça é muito importante, porque se não tiver a fumaça não aparece, né, os canhões de luz não aparecem. Você sabia isso? Que a fumaça que faz aparecer, né, o canhão de luz fazer. Aí eu falei: sim, aí eu entrei, eu não aguentei, gente. Só que eu entrei tentando ser irônico, e pior é que não adiantou nada. Porque eu entrei, eu falei: não, é muito importante, ela tem razão, não aparece as luzes. E aí como que a gente vai adorar sem luz movimentando? Como que a gente vai adorar sem aparecer a luz? E aí a moça falou: porque senão não aparece. Falei: me ajuda, Jesus, que está difícil. Aí eu falei de volta: tá vendo? É importante, tussa você que está adorando, mas não vamos abrir mão da luz. Como diz o paranaense, de me cair os buteados do bolso, né, gente? Gente, então é mais fácil você criar um culto com aparato tecnológico que parece que tem um movimento, do que você realmente gerar uma cultura de adoração no meio do povo. É muito mais fácil. E realmente é uma maquiagem, parece que alguma coisa está acontecendo, né? Então, mas mesmo que os corações não estejam envolvidos, mesmo que não tenham mãos levantadas, mesmo que as pessoas não estejam envolvidas com aquilo, mas estejam só assistindo o que está acontecendo, mesmo que não tenha ninguém cantando, parece que existe um movimento, parece que algo está acontecendo, e o culto acaba sendo um espetáculo. Agora, por outro lado, é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque nada que é sintético pode substituir uma coisa que é viva,
que é genuína, que é feita com coração. Nada nunca vai substituir o ambiente de uma igreja que adora de verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente quando a gente faz de verdade, a gente não cansa. Quando a gente faz de verdade, cada dia vai ser diferente, cada dia vai ser novo, cada dia vai ser fresco, cada dia vai ser único e não pode ser repetido. Então, por isso que a longo prazo, manter-se vivo, algo assim, é mais fácil. Nunca o que é feito de forma artificial, maquiada, simulada, vai substituir algo que é orgânico e é real. Então, eu estava mexendo em alguma coisa nessa mensagem de manhã, e essa palavra veio muito forte ao meu coração. Se a gente está precisando simular movimento, se a gente está precisando simular presença de Deus, se a gente está precisando simular mover, é porque não tem nada acontecendo. O Bob Sorg fala algo muito interessante nesse livro aqui, eu queria recomendar para você, chamado A Próxima Onda. Esse aqui foi um dos livros que mais me marcou nos últimos anos. Eu lembro que há mais ou menos 3 anos atrás a gente pediu para a igreja toda ler, e eu queria te incentivar. A gente tem alguns livros ali, e de manhã eu sei que foi bastante. Então o Bob Sorg, ele fala algo muito interessante. Então presta atenção no que eu vou te falar. Há muito tempo, os pastores tinham uma referência para ter ideia de quantos membros tem na igreja, mais ou menos, né? Então, a gente não sabe exatamente quantas pessoas tem aqui, mas a gente tem uma ideia, né? Então, por quê? Porque se faz um cálculo há muitos anos que mais ou menos 30% da igreja falta nas reuniões de domingo. Então, sempre se disse, olha, nunca você vai conseguir juntar todos os membros da igreja num culto só. E a média de falta é de 30%. Então, normalmente as pessoas iam para a igreja 3 a 4 domingos por mês. Faltavam isso até antes da pandemia. Então, assim, você quer saber mais ou menos quantas pessoas a sua igreja tem? Pega quantas pessoas você tem num domingo e aumenta 30%. Queridos, só que depois da pandemia, quando as igrejas fecharam, aconteceu algo sinistro, que as pessoas se acostumaram a assistir os cultos de casa. Então, normalmente o cara vinha pelo menos 3, 4 domingos por mês nas reuniões grandes. Por quê? Porque o cara queria se sentir bem, ele sabia que o culto era importante, é importante para os filhos. Então ele pesava a ele uma responsabilidade em relação ao compromisso com a família espiritual e com a igreja. Mas de repente esse cara descobriu que ele pode assistir o culto de casa. E aí a cultura de entretenimento já está entrando também. Só que de casa, você sabe que nunca é a mesma coisa, irmão. Você põe lá, deixa o negócio rodando, e você está mexendo na cozinha, você está cozinhando, você está conversando com seus filhos, você está fazendo outra coisa, você se distrai, se mexe no celular, nunca vai ser a mesma coisa. Então, eu não sei exatamente qual é a porção que eles têm medido, mas existem pesquisas que apontam para isso, que a realidade média, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, né? Os lugares que tem grande concentração de cristãos protestantes, que as famílias passaram a ir para os cultos de domingo 1 a 2 vezes por mês. Então olha como isso é assustador. E ele diz, é claro que isso é ruim, porque a igreja fala de comunhão, a igreja fala de congregar. É claro que o grupo pequeno é muito importante, mas a reunião grande é importante também. É claro que se você tem filhos e se você não priorizar estar aqui, seus filhos nunca vão priorizar isso. É importante a gente ver o corpo como um todo, é importante a adoração coletiva, é importante a instrução. Ele diz agora, o que eu olho e o meu olhar profético
é que o que vai mudar esse quadro da igreja não são melhores palavras. E ele fala uma coisa que em certo aspecto ele tem razão. Ele falou, olha, a palavra não tem tanta diferença, apesar que algumas ministrações, né, de palavra tem aquele movimento, as pessoas vão para frente, tem o toque, tem tudo isso. Ele falou, mas a palavra em si talvez não tenha tanta diferença como você ouvir a palavra de casa. Ele falou, mas a adoração. Então ele constrói nesse livro o desenvolvimento nas décadas da adoração. E ele fala da onde a gente chegou no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando a adoração explodiu, e ele fala de um retrocesso que aconteceu. E ele diz, as igrejas voltaram para o set list. Então aquela cultura que tinha de fazer uma adoração curta, por quê? Porque a conexão é claro que não é a mesma em casa. Então tinha que ser curto, porque senão você perdia a audiência das pessoas. Ele falou, só que isso não mudou quando a gente voltou para os prédios. E ele falou, a gente continua com a cultura de set lists. E são 3, 4 músicas, a adoração se tornou extremamente abreviada, com músicas curtas, sem espontâneo. Ele falou, então, o que eu creio profeticamente que vai atrair a presença das pessoas para os cultos é um momento de adoração, aonde a glória de Deus realmente vem, aonde existe adoração espontânea, aonde existe a resposta das pessoas, aonde cada dia é diferente. Por quê? Porque se o cara perder, se ele não vai para a reunião, aquele momento é único, ele não vai se repetir. A gente pode ter momentos de mesma intensidade, mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque é vivo, é orgânico, é único e não se repete. Então isso vai levar as pessoas a não quererem perder, porque as pessoas vão se conversar durante a semana e ele vai falar, puxa, como eu perdi aquilo que estava acontecendo. Eu falei hoje de manhã, né, eu amo isso, que cada ministro de adoração aqui tem uma característica diferente. O Osiel é esse cara que cria movimento para cima. Eu falei de manhã que se você tirar uns 2 litros de sangue do Osiel e fazer uma transfusão, cura umas 15 pessoas com depressão. Mas hoje de manhã o ambiente foi diferente, foi mais introspectivo, era uma presença doce, aquela coisa que leva você mais a refletir no Senhor. Não é nem a característica mais marcante dele. Mas por que foi diferente? Sabe por quê? Porque é vivo, porque não é um set list, né? Que a maioria das igrejas hoje usam inclusive VS, faz aquela coisa sampleada, então toca ali, entra o beat, nem dá para você sair, porque senão vira uma bagunça, né? Então é aquela coisa quadradinha, igual, não existe novidade, você sabe exatamente o que vai acontecer. E eu quero dizer para você que uma das características que Deus não tem é ser previsível. Então ele fala de um retorno, né, a esse ambiente. Jesus está indignado aqui, irmão. E como a gente tem substituído, tem olhado para as coisas erradas. Jesus está indignado no primeiro texto que a gente leu. E ele fala, olha, vocês são hipócritas. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês estão 4.000 anos esperando pelo Messias. Vocês vão chorar no templo para que Deus mande o Messias. Vocês falam do Messias para os seus filhos. Vocês clamam dia e noite por isso. Mas aí Jesus está dizendo: vocês estão aqui, vocês estão vendo os milagres, os sinais, vocês estão vendo a glória, mas vocês estão preocupados que os discípulos estão comendo sem lavar a mão. Sabe, querido, eu estava conversando com a Dani, a gente postou, eu acho que quando teve a conferência One Cornerstone aqui, eu fiz um vídeo do pessoal fervendo aqui, cadeira para cima, e aquele fuê que a gente gosta, né? Porque eu falo assim, a gente gosta de fazer tudo com muita honra e excelência, para Deus vir e favelar o negócio mesmo. Nós gostamos, Por quê, irmão?
Porque eu não estou dizendo, quero deixar claro que a gente está vivendo o avivamento, mas avivamento é feio, irmão. Né? Várias pessoas têm me mandado esse vídeo, porque esse vídeo foi em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E muitas pessoas criticam. E às vezes algumas pessoas, eu sei que o coração de vocês é preocupado com a gente. Pô, pastor, olha o que estão falando do vídeo. Irmão, eu quero dizer para você que isso não mexe com o meu coração em absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente tem construído algo aqui, tem cavado, tem provocado algo, tem brigado por um ambiente de liberdade, de fome, de sede. Então é natural que outras pessoas não entendam. Por quê, irmão? Porque é natural. Eu acharia esquisito se todo mundo entendesse. Se todo mundo entendesse, a gente achasse legal, é porque a gente está fazendo o que todo mundo faz, o normal. Então eu não acho que essas pessoas são ruins, são más. Irmão, não acho. Inclusive eu vi gente que eu admiro falando mal, falando, nossa, que é isso, esse ambiente. Mas é normal, por quê? Porque existe uma construção. A gente está fazendo isso aqui há alguns anos, a gente está provocando algumas coisas. Como que o cara vai olhar e vai entender? Não vai entender e está tudo bem. Agora uma coisa que eu falei para Dani, nesse tempo de rede social, eu falei, imagina se um avivamento de verdade acontece. Imagina se um avivamento de verdade acontece. Eu falei, o mundo inteiro vai destruir o que está acontecendo. Sabe por quê? Por quê? Porque avivamento é feio, irmão. Eu vi um cara dizendo, eu vou até falar, é um cara que em vários aspectos eu gosto muito dele. Ele fala muitas coisas pertinentes, boas, que é o Iago Martins. Então até o Iago Martins mandaram um vídeo para ele. Ele falou, olha, é visualmente terrível, alguma coisa assim ele falou. Irmão, tem que ser. Porque para quem não tá, é esquisito. Sabe o que eu lembro quando eu vi ele falando isso? Eu falei, cara, eu acho que nós estamos no caminho certo. Porque um dia eu estava conversando com o Fábio Coelho aqui. Ele falou assim, cara, você conhece a história lá do avivamento de Toronto? Eu falei, claro, cara, amo a história dos avivamentos. Ele falou, você viu que tem uns vídeos na internet do avivamento de Toronto, como é feio? Eu falei, não, cara, os vídeos eu não vi. Ele falou, cara, é feio, hein? Eu fui atrás dos vídeos para ver. Irmão, é gente engatinhando igual cachorro, é gente rolando no chão, é o pessoal todo amarrotado, é o cabelo das mulheres desfeito, maquiagem, então, pensa numa desgraça, né? Aquela mulherada, tudo parecendo uns panda, chorando, né? É feio, o avivamento é feio. É feio para quem não está. Quem está vendo de fora é esquisito. Porque quando Deus vem, você vai com a boca no pó, você não está nem aí para a imagem, para a roupa, você quer que se lasque tudo. Você quer, Jesus está aqui. É o que Jesus está falando. Eu estou aqui. Os milagres e os sinais estão acontecendo e vocês estão preocupados que os discípulos comem sem lavar a mão. Eu vi que, eu normalmente não comento, até porque, gente, de coração, não me incomoda nada essas críticas. Mas tinha um cara que ficava comentando todo dia. Aí um dia me deu, eu sou sanguíneo, irmão. Um dia eu falei, mano, chatão. Falei, eu vou conversar com esse cara. E ele falou, vocês sabem que vocês estão errados, porque o ambiente de culto, cadê a devoção, a ordem, a honra? Eu falei, amigo, essa ideia que você tem de que a presença de Deus é esse lugar de reverência, de ordem, deixa eu revelar uma coisa para você, não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí não se parece com a cultura judaica de adoração. Sabe por que você tem essa imagem de culto? Não se parece com o seu culto, que carrega uma herança grandíssima dos cultos católicos.
O que você acha que reverência a Deus é uma herança católica e não judaica, porque quando você olha para o contexto judaico, é dança, é chofar tocando. Pensa um troço que é um barulho feio, desgraçado, é o tal do chofar, né, irmão? Vou falar a verdade, irmão. Parece um berrante aquele negócio, não tem nada de beleza, nunca acerta o tom da música aquele troço, né? É chofar tocando, é música, a gente dançando, é grito, é teruá, que era gritar o quê? Gritar nada, era só Esse era o culto judaico, que os inimigos ouviam, achavam que era guerra. Eu falei, cara, isso aí não tem nada a ver. Isso que você está pensando que é o culto a Deus, aonde que está na Bíblia isso? Isso aí, você está trazendo sua herança católica, cara. Agora, é normal o cara não entender. E eu queria, queridos, terminar dizendo uma coisa para você, abrindo meu coração. Há poucas semanas atrás eu estava numa reunião de Laticum lá em São Paulo. Estava eu, o Fábio Coelho, Michel Duque, o Douglas Gonçalves, o Alessandro. E aí o Alessandro falou uma coisa que arrebentou meu coração. Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso aqui na One Cornerstone, e foi isso que motivou aquele vídeo aqui das pessoas cantando Deus de nossos pais, queremos mais. Por quê? O Alessandro tem 30 ou 31 anos, ele é super novinho, e ele falou assim, cara, eu não consigo mais, eu estou me esforçando para ganhar o coração e conseguir me conectar com a geração de 18 anos. Ele falou, cara, a gente está falando de 12, 13 anos só, mas eu percebo que a conversa, o pensamento é totalmente diferente já. E ele falou, olha, mas a gente tem uma tendência de julgar essa geração. E ele falou, mas a Bíblia fala que quando o Espírito vem, o Senhor converte o coração dos pais aos filhos. Ele só falou isso, irmão, a minha cabeça, Deus me arrebentou. Porque eu olhei para mim e eu falei, cara, quantas vezes eu julguei essa geração. Eu falei, essa geração não é como a minha geração se internava na igreja fazendo vigília, ou geração de Nutella, leite com pera, povo mimimi, fraco. Só que eu preciso me arrepender disso. Essa geração não experimentou o que a gente experimentou. Irmão, eu olhei para esse texto a vida inteira e eu nunca consegui me ver como pai que precisava converter o coração aos filhos. Mas nesse dia, claramente o Senhor falou comigo e falou, ó, você é esse pai que precisa converter seu coração aos filhos. Talvez não aos meus filhos naturais, mas a uma geração que eu julguei. E eu falei, cara, se eles não experimentaram isso, é porque eu não estou fazendo o que a geração anterior a mim fez com a minha geração. Uma geração antes de mim me deu, eu experimentei ambientes da glória de Deus. Final dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 2000. Som da Chuva, Dan Duque, Gregório McNutt, David Keelan, Antônio Cirilo. E eu experimentei esse ambiente de glória. A geração anterior me apresentou e falou, experimenta isso. E se essa geração não está fazendo isso, é porque eu falhei. Eu não estou apresentando para essa geração. Eu não estou sendo fiel à porção que eu recebi. Isso me levou a me arrepender. A gente está viciado em imagem, em performance. Olha como, eu não vou falar de ninguém, olha como eu sou burro, irmão. Eu já preguei essa mensagem antes. Mas quando eu preparei essa mensagem, na minha memória eu comecei a preparar essa mensagem num sábado, 4 horas da tarde. Veio a semente, eu fui lá para a minha biblioteca e me internei e falei, cara, isso está queimando no meu coração, eu vou preparar isso para pregar amanhã. Só que eu fui até tarde da noite e quando chegou no final eu falei, cara,
forte isso, mas não está muito bom ainda. Não vai dar para eu pregar amanhã. Por que não vai dar para pregar amanhã? Cara, não dá para pregar amanhã porque, cara, é transmitido, culto, depois a mensagem sobe para o YouTube, vai saber aonde vai isso, vai muito longe. Então eu não posso, eu tenho que ser assim mais exegético, eu tenho que ser mais expositivo nessa mensagem. Irmão, eu não sei se Deus chama as pessoas de idiota, mas a impressão que eu tive que Deus me chamou de idiota. Falou, idiota! Você está fazendo exatamente o que você está criticando na mensagem. Em vez de estar interessado em derramar o seu coração e entregar algo vivo e genuíno, você está preocupado em performar na sua pregação. Por causa da sua imagem, por causa da imagem que você construiu de pregador, você está mais preocupado em performar no YouTube do que derramar seu coração para a igreja. Idiota! Mas isso me leva a me arrepender, irmão. Isso está partindo meu coração há uns 2 meses talvez. Então eu me arrependo. Eu peço perdão a essa geração, porque eu estou criticando ela, e eu que estou sendo infiel. Irmão, eu vou gastar os meus dias cavocando, insistindo, para que a gente possa oferecer para essa geração o que a geração anterior ofereceu para nós. A luta do meu coração é de gerar nesse lugar, aqui na Manuel Ribas 5023, em Santa Felicidade, Curitiba, 5026. Deus, não faz ali do lado não, tipo delivery errado. Daqui a pouco você olha aqui, a casa de fundir está lá com labareda de fogo. Não. 5026, Deus. Corrigi antes de mandar o pedido. Mas eu vou queimar minha vida. Eu preciso fazer isso. Isso transforma uma geração. A gente estava ontem ministrando lá em Santa Catarina e um pastor falou algo muito interessante. Eu nem sei se é exatamente isso, mas eu sei que ele falou, ardeu no meu coração. Ele falou assim: havia um tempo que havia vinho novo. Havia um tempo, houve um tempo que as pessoas corriam para as igrejas. Houve um tempo que as conversões estavam acontecendo em massa. Houve um tempo que as pessoas chegavam antes para clamar pela presença. Mas não tem vinho novo mais. Mas ele disse assim: é uma entre safra. E entre um vinho acabar e o vinho novo vir, existe uma entre safra. E o meu coração tem chorado, irmão, esses dias. E eu tenho pedido ao Senhor de todo o meu coração: faça mais uma vez. Faz mais uma vez, Jesus. Faz mais uma vez, Jesus. Faz mais uma vez, Jesus. Encontra em nós aqui um povo que está desesperado. Eu estou indignado, irmão. Eu estou cansado de coisas excelentes, de coisas boas, excelentes para os homens. Eu estou tão sedento de... É claro que quando Jesus fizer vai ser diferente da outra vez, porque Deus, Ele sempre faz algo novo. Ele faz o novo de novo. E eu estou falando: por que, Jesus? Por que não? Faz mais uma vez, Jesus. Esse tem sido o meu clamor. Faz de novo. Faz de novo, Jesus. Quero pedir para o Ozzy subir aqui.
Faz de novo, Jesus, faz aqueles cultos, Senhor, que a gente não quer ir embora, Senhor. Traz aquela sede de volta, que traz as pessoas para a igreja 1 hora antes do culto, Senhor, Faz de novo, Jesus. E o meu convite para você é que eu não quero forçar aqui, Deus me livre de fazer algo artificial, irmão. A gente sempre espera pelo hoje, mas se não for hoje, amanhã a gente vai estar buscando de volta. E se não for amanhã, depois da manhã a gente vai estar buscando de volta. Mas o que pode gerar uma igreja inteira, uma família espiritual, que durante a semana, no meio do seu trabalho, das suas contas, dos seus afazeres, do cuidado das crianças, está parando algumas vezes por dia e só falando: Jesus, faz de novo. Faz de novo, Jesus. Nos dá um pouquinho mais, Senhor, do céu, da glória. Você pode orar comigo, começa a orar aí no seu lugar. Jesus, faça de novo, Jesus. Faça de novo. Derrama o teu vinho novo sobre nós, Senhor. Nós estamos cansados do vinho velho, Deus. Faça de novo, Deus, como o Senhor fez em Gales, como o Senhor fez em Azusa, como o Senhor fez em Toronto, em Pensacola. Faça aqui em Curitiba, Jesus. Faça de novo, Jesus. Faça de novo, Jesus. Faz mais uma vez, Senhor. Nós não estamos aqui pedindo um novo emprego, uma nova casa, um novo carro. Nós queremos, Senhor, um vinho novo do Teu Espírito, algo que muda tudo, Senhor, que torna tudo diferente depois daquele momento, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo. Faça de novo, Jesus. Deixa o fogo faça de novo. Deixa o vento soprar. Faz mais uma vez. Por favor, Jesus. Por favor, fogo descer, deixa o vento por soprar. Favor, Jesus. Deixa faça mais uma cair. Vez. Por favor. Deixa o fogo descer, deixa o vento por favor, soprar. Jesus. Deixa faça mais uma cair. Vez. Por favor, Jesus. Deixa o fogo descer, por deixa favor, o vento Jesus, soprar. faça mais Deixa uma vez. Cair. Espírito Santo, venha mais uma deixa vez. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Como no dia dos nossos pais, Senhor. Como no dia dos pais da igreja, venha. Ah, Espírito Santo que muda tudo. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Faça de novo, Jesus. Soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa, majestade.
deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa o fogo descer, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, Deixa a glória cair, e deixa o fogo descer.
mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e aviva todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Vem mais uma vez, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez, faz a eternidade se alinhar. E da terra nós, aviva-nos, 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 aviva-nos. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a Clamar, suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, Eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha. eu não vou descansar, Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Diante do teu altar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar,
Vamos encher essa casa com cânticos a Ele. Vamos encher esse ambiente com cânticos espirituais a Ele. Vamos encher esse lugar com novos cânticos a Ele. Vamos encher esse ambiente com hinos a Ele, espontâneos a Ele, que não estão na nossa playlist. Vamos encher esse ambiente. Encher esse ambiente. Não pararemos de clamar, não daremos descanso, não pararemos de clamar, não daremos descanso, não pararemos de clamar, não daremos descanso, não pararemos de clamar, não daremos descanso. Não pararemos de clamar, não daremos descanso, não daremos descanso, não pararemos de clamar, não daremos descanso. Fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo
o filho de Maria, o leão de Judá, cordeiro que foi morto e em breve voltará. O filho de Maria, o leão de Judá, cordeiro que foi morto, em breve voltará. O filho de Maria, o leão de Judá, e em breve voltará. O filho de Maria, o leão de Judá, cordeiro que foi morto. O filho de Maria, o leão de Judá, cordeiro que foi morto. O filho de Maria, o leão de Judá, em breve voltará. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Ele está fazendo uma coisa nova, então cantamos um novo som. Fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. O fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. Fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. O fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez, por favor, Jesus. O fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. O fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. Fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. Como fizeste, como derramaste, já podemos ouvir o barulho de abundante chuva. Toquem a trombeta em Sião e declarai um jejum, uma assembleia solene. Se arrependam todos os povos, para que haja avivamento. Nós tocamos a trombeta em Sião, declarando que algo virá sobre nós nessa igreja. Fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. Fogo e glória em Curitiba, faça mais uma vez. Faça mais uma vez. Senhor Jesus, nós nos tornamos responsáveis, Senhor,
Nós clamaremos ao Senhor, que o Senhor encontre aqui nessa casa, nessa família, que o Senhor encontre um povo sedento, disposto, sincero, que o Senhor encontre aqui nessa casa um lugar onde o Senhor quer estar e ficar, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ensine, Senhor. Nos ensine a orar, nos ensine a clamar, que o Senhor coloque no nosso coração a sede que te agrada, a sede que te provoca, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos nessa noite que nós não nos satisfazemos com aquilo que os homens sabem fazer bem, Senhor. Nós não nos satisfazemos com bons cultos, nós não nos satisfazemos com boas liturgias, nós não nos satisfazemos com boa música, Senhor. Nós queremos experimentar mais do Senhor, Pai. Nós permaneceremos nesse clamor, Senhor. Faça de novo, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez, Senhor. Querido, eu quero te convidar a estar orando comigo por isso. Talvez você possa parar 2, 3, 4 vezes durante o seu dia e só orar isso. Faça mais uma vez, Jesus. Vem mais uma vez. Visita essa geração mais uma vez. Eu fico pensando que o que pode acontecer se nós estivermos juntos no mesmo propósito, clamando pela mesma coisa. Você recebe essa palavra? Não esqueça o livro. Isso vai manter seu coração aceso, vai manter seu desejo queimando por essas coisas. Eu gostaria muito que você lesse. Se você não leu, compre para dar de presente. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa. Amamos vocês. E é isso, a gente vai continuar. Amém? Deus te abençoe.